Fortaleza, horário de pico. Imagina a dificuldade de pegar um ônibus. Bom, toda cidade grande é assim, certo? Mas e se você visse um ônibus completamente vazio? Você entraria? Bom, aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. O Lucas é morador de Fortaleza e um dia, há mais de 10 anos, embarcou em um ônibus estranho, vazio, no local e horário mais cheio de gente da região. Ele deixou um relato que me parece muito real, porém muito diferente do que vemos sobre Sete Além. E você, será que pode deixar um like nesse vídeo e ajudar o canal a manter cada vez mais relatos? Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho para ficar sabendo em primeira mão de todos os relatos. Eu vou ficar muito feliz em encontrar você no grupo de WhatsApp exclusivo para membros ou na live VIP que vai rolar todo mês, além da playlist assustadora, a famosa Sete Além Terror. Entra também no Telegram, o link está na descrição desse vídeo. E me segue no Instagram, @oficial7além e @Luciano Milici. Bom, e não esquece também de mandar o seu e-mail no luciano@setealém.com.br, tá bom? Vamos agora ao relato do Lucas, que na verdade não se chama Lucas. Ele pediu para eu mudar o nome dele. E eu, quando a pessoa pede, você sabe, eu cumpro. Pareceu político agora, hein? Pelo amor de Deus. Olá, Luciano, tudo bem com você? Faz pouquíssimo tempo que eu encontrei, muito por acaso, o seu canal. Eu estava de bobeira na internet há quase um mês e meio atrás, nesse período diferente para todo mundo, quando eu abri um vídeo de um desses canais avulsos do YouTube que falam sobre curiosidades bizarras. Já não me recordo muito bem qual era o canal, mas o vídeo em questão falava sobre realidades paralelas e experiências de pessoas comuns com outras dimensões. Foi nesse vídeo que eu escutei pela primeira vez o termo Sete Além e o nome Luciano Milici. Nos relatos apresentados, tinha o seu próprio relato, claro, narrado por outra pessoa no vídeo, e o interessante sobre sua experiência no ônibus, que ia para Sete Além, e outros relatos também. Alguns eu acredito, já mais clássicos e conhecidos do público em geral, como o da menina que se perdeu do pai ao descer das escadas do prédio e foi parar em Sete Além, e de um rapaz que entrou em um banheiro em um shopping e fez a passagem para essa dita dimensão. Esses dois relatos, todo mundo sabe, foi você que contou primeiro em todos os lugares. Encontrei depois, numa busca rápida pelo Google, o seu site e logo depois descobri o seu canal no YouTube e comecei a escutar e ler relatos que eram compartilhados por você e divulgados a partir do seu canal pelas redes sociais. Confesso que depois de muitos relatos lidos e escutados pela minha veia cética, eu me peguei questionando sozinho, será que isso tudo é realmente real? Mas aí eu lembrei que eu também já passei por algo assim. Há pouco mais de 10 anos, eu parei de duvidar das coisas quando eu tive essa experiência. Eu me questionei bastante se eu deveria ou não compartilhar essa história, não por medo de não acreditar em mim ou coisa do tipo, mas por não saber até que ponto compartilhar essa história ou não seria relevante para as pessoas de modo em geral. Depois de muito amadurecer a ideia de transformar essa experiência bizarra que tive em um relato, eu percebi que talvez contar e compartilhar essa história pode me ajudar a entender um pouco mais o que aconteceu e olhar para essa experiência com outros olhos, uma vez que até hoje, depois de tanto tempo, eu não consigo explicá-la totalmente. Aliás, ela me foi algo tão estranho que eu nunca consegui sequer contar a ninguém, à exceção da minha família, que nunca duvidou de mim, mas também não soube explicar o que aconteceu. Fiquei super curioso sobre todos esses relatos e ao mesmo tempo extremamente balançado, pois a experiência que você compartilhou se parecia muito com algo que aconteceu comigo em Fortaleza, minha cidade natal.
Vocês notaram, gente, que o cara enrola pra caramba pra começar o relato dele? Eu não gosto disso, a pessoa fica fazendo um preâmbulo gigante. Bom, vocês me desculpam, mas eu tenho que contar do jeito que o cara contou. Eu às vezes reescrevo, mas nem sempre dá pra salvar. Vocês viram que a introdução do cara foi cumprida, não vão brigar comigo. Foi em 2009, eu tinha acabado de terminar meu ensino médio e entrado na faculdade. Bom, por ser calouro e estar super empolgado com o curso que estava fazendo, eu acabei me envolvendo em várias atividades da faculdade. Isso é super normal, desde eventos acadêmicos até os ciclos culturais do meu campus. E quando eu me dei conta, acabei me afastando um pouco dos meus antigos colegas da época de colégio. O curioso é que eu não fui o único a notar esse afastamento ou sentir esse distanciamento. Cada um dos meus colegas também sentiu o mesmo. Que depois da escola, a faculdade e a vida de uma forma geral estava nos levando cada um para um caminho diferente. E estávamos mais distantes uns dos outros. Mesmo estudando em campos vizinhos ou até frequentando os mesmos locais de sempre. Depois de trocar ideias com algum colega e ver que esse sentimento era recíproco e compartilhado pela maior parte de nós, nosso grupo acabou decidindo marcar um encontrão em um shopping popular aqui da nossa cidade, o Norte Shopping. Tudo transcorreu bem, conversamos, rimos, comemos e matamos um pouco a saudade que estávamos sentindo um dos outros. Até aqui tudo normal, o bizarro começa agora. Ao final desse encontrão, cada um foi para a sua casa, como tinha que ser. O shopping fica em uma avenida conhecida de Fortaleza, a Bezerra de Menezes. A Avenida Bezerra de Menezes é uma avenida reta, de aproximadamente uns 4 ou 5 quilômetros. Na época que aconteceram esses fatos aqui relatados, não havia corredores de ônibus no centro da avenida, como existem hoje, e as paradas dos ônibus ficavam ainda em frente aos estabelecimentos comerciais de cada lado da avenida. Normalmente você tinha que esperar o sinal fechar para atravessar a Bezerra de Menezes e suas 4 faixas e esperar o seu ônibus em um dos pontos que ficavam em frente às farmácias do outro lado da avenida. Falo tudo isso porque em 2009 não era nada parecido com isso. Os pontos de ônibus nessas localidades eram quase uma terra sem lei ou terra de ninguém. Os ônibus paravam sem qualquer ordem nos acostamentos e não tinha fila ou coisa do tipo. Se um ônibus parava, por exemplo, em um ponto, logo que o sinal abria, os outros tinham que ultrapassá-lo para parar logo em frente. Mas muitos motoristas não faziam essa fila pelo acostamento e acabavam fazendo fila dupla na avenida mesmo, todos desesperados para pegar seus respectivos passageiros o mais próximo possível de seus pontos. Os passageiros, então, nem se fala, não é mesmo? Era um amontoado de gente que, ao abrir o sinal, corria para ver quem entrava primeiro em suas conduções, e à medida em que os ônibus iam parando e ao longo do acostamento, ou formavam suas filas duplas nas avenidas, a multidão atacava, parecia que só aumentava, e a disputa por quem entraria primeiro e encontraria os melhores lugares era insana, tornava o ambiente definitivamente selvagem. O encontrão com os colegas terminou às 17h15. Eu já estava no meio do caos da multidão tentando pegar o meu ônibus, mas tenho que confessar que nesse contexto todo eu era super privilegiado. Como eu morava em um bairro residencial que fica no final da avenida, na outra ponta dela, em direção ao centro, eu podia pegar qualquer ônibus azul municipal, que todos eles seguiriam pela avenida até o final. E era só eu pegar um desses ônibus e descer no meu ponto e caminhar 5 minutinhos, que eu já estaria em casa. Nesse dia, eu estava mais afastado, próximo à entrada de uma das farmácias, esperando a hora certa que um ônibus mais vazio parasse no acostamento para eu disparar em direção a ele, contornando estrategicamente a multidão e entrando primeiro na condição de poder pelo menos ficar próximo à catraca ou passar logo por ela e sentar em uma das possíveis cadeiras vazias. Nessa época, nós entrávamos nos ônibus pela porta traseira, pois a catraca ficava no final dos ônibus, e para desembarcar saímos pela porta dianteira.
achava que essa era a melhor estratégia para pegar o ônibus ali naquele local. Nesse dia eu estava mais afastado, próximo à entrada de uma das farmácias que ficavam logo atrás desses pontos de ônibus. A multidão estava ali a mil e eu já estava imaginando se eu conseguiria pegar um ônibus vazio, ou pelo menos se eu conseguiria ir sentado para casa, ao invés de pendurado em uma das barras do ônibus e abrindo caminho entre as pessoas até a saída do veículo. Eu estava apenas sonhando acordado com essa possibilidade, quando tudo aconteceu. E aconteceu muito rápido. Então ele enrolou até aqui porque o negócio é rápido. Hoje, não sei como eu consigo me lembrar de tantos detalhes de um momento que não se deve ter durado nem 30 ou 40 segundos, mas que eu me lembro como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta. Câmera super lenta. Lento igual ele contando a história. De repente, do meio dessa multidão, brotou um casal. Eles saíram aparentemente do meio de toda aquela gente, mas eu não vi exatamente de que direção. Era um casal normal, não tinha nada de estranho em comum. Eles aparentavam ter a mesma idade que eu, na época, 17 ou 18 anos. A menina tinha pele clarinha, cabelos muito lisos e claros, e um tom entre o castanho e o loiro. Usava uma mini saia vermelha e uma blusinha curta, dessas de alça, que deixa a barriga à mostra. Ela era magra e usava uma dessas chinelas havaianas brancas, ou mais claras. Ela era muito bonita e estava andando, ora de mãos dadas, ora abraçada, com aquele que parecia ser seu namorado. Ele tinha uma cara de playboy, desses filhinhos de papai ou meninos riquinhos que circulam pela cidade, ou pelo menos circulavam na época da minha adolescência. Ele era bem branquinho também, usava boné, uma camisa de uma cor só, nada muito extravagante e bem simples até, de cor verde ou um desses tons quase azulados, assim, mais opacos e esverdeados. Mas era tudo de uma cor só. Um short vermelho e um par de havaianas brancas. Eles andavam em meio a toda aquela gente de forma estranhamente simples, de mãos dadas, em um momento abraçados, em outro trocando carinhos, mas sempre caminhando bem juntos e agarradinhos, quase que sem tocar ou sem se importar com a multidão. Eu achei aquela cena super estranha e curiosa, e não sei por que aquele casal atraiu tanto a minha atenção. Porém, ao mesmo tempo em que eu prestava atenção no casal adolescente andando em meio à multidão, eu vi, atrás de todos os ônibus que estavam parando naquele ponto, naquele momento, um ônibus um pouco mais claro e que aparentava estar completamente vazio. Ao mesmo tempo que eu notava esse casal, eu vi esse ônibus ultrapassar os 4 outros ônibus amontoados em filas duplas e parar bem mais na frente do que todos estavam. E na frente onde nenhum ônibus costumava parar. Ele parou quase na metade do quarteirão, onde já não tinha mais ônibus nenhum. Era um local muito estranho para parar, porque não tinha nem passageiro. Tudo isso não durou nem 40 segundos. E eu me lembro de olhar para esse casal e perceber que o ônibus vazio que ultrapassou os demais era para eles. Porque o casal se dirigiu justamente para a direção daquele ônibus. Eu não sei como eu sabia disso, eu sentia isso, mas eu não parei para pensar muito sobre. Eu só queria voltar logo para minha casa. Eu via aquela multidão inteira brigando para entrar em 3 ou 4 ônibus completamente lotados que estavam parando, como de costume, nas famosas filas duplas no meio da avenida, e na hora, tudo o que eu consegui pensar foi: mas gente, será possível que toda essa galera não tá vendo aquele ônibus logo ali, vazio, parado, sem ninguém para entrar nele? Por que ninguém tá indo até ele? Eu tenho certeza que ele serve para uma boa parte desse povo que está aqui se amontoando para pegar os mais lotados. Que bando de gente burra. Eu levantei, então, num estalo, e corri em direção ao casal, pensando comigo mesmo: eu é que não vou perder essa chance. Assim que o casal entrou no ônibus, eu, que estava logo atrás, corri mais um pouco e consegui aproveitar a deixa e também entrar. O ônibus não estava vazio como eu pensava, mas estava vago, bastante vago para aquele horário. Para mim já foi uma benção aquilo. Fora o motorista e o trocador, havia o casal que eu tinha acompanhado e subido junto. Para minha surpresa, eles já estavam se acomodando em 2 cadeiras, em 2 bancos, na verdade, um pouco mais à frente. Tinha uma senhora idosa, uma mulher branca vestida de preto que estava sentada em um dos bancos logo atrás do motorista.
Ela usava um vestido bem estranho, todo bordado, um traje que eu acho que era um pouco antiquado até, quase que fúnebre, inteiramente preto, com um chapéu que tinha uma espécie de véu, ou babadinhos bordados, digamos assim, que caía na frente do seu rosto. Mas ela ficou de costas o tempo inteiro e tudo que eu pude ver dela foi isso. Lá de longe de onde eu estava, próximo à catraca, que nessa época ficava bem próximo ao final, só deu para ver essa parte da mulher mesmo. Fora o casal que eu acompanhei e essa senhora que estavam sentados do lado esquerdo do ônibus, havia 3 crianças sentadas em uma fileira do lado direito, 2 meninos e uma menina. A menina tinha o cabelo escuro, muito liso e a pele super clarinha. Parecia uma dessas crianças que estampam as fotos de produtos que a gente encontra em farmácia, sabe? Tipo fralda, shampoo, essas coisas. Era simplesmente uma graça de menina e não deveria ter nem 7 anos. Aliás, aparentemente, as crianças pareciam nenhuma delas ter mais que 7 anos. E eu me lembro de estranhar como crianças tão novinhas estavam dentro de um ônibus sozinhas, aparentemente nenhum adulto com elas. Um dos meninos que estavam com ela era negro, com a pele em tom de chocolate, com bochechas bem rechonchudas e um cabelo crespo curtinho, olhos muito vivos e uma expressão muito infantil e feliz. Uma expressão serena e travessa. O outro menino parecia um índiozinho, tinha a pele amorenada, como que bronzeada ou queimadinha de sol, cabelos super lisos, rostinho redondo, apesar de ser mais magrinho. Todos os 3 estavam juntos e eram estranhamente bem bonitinhos. Eu falo estranhamente porque eles pareciam ter saído de um quadro, uma foto ou de uma propaganda, de tão expressivos e bonitinhos que eram. Logo de cara, esse trio me chamou a atenção porque assim que eu entrei no ônibus, os 3 imediatamente viraram para mim e começaram a cochichar sem parar. Eles falavam alguma coisa bem baixinho, como se fossem anjinhos espionando alguém de uma maneira super descuidada e ingênua. Apontavam o dedo para mim e cochichavam entre si. E os 3, sem nenhuma exceção, ficaram estranhamente sérios ao olharem na minha direção. Eu estranhei aquela situação, mas deixei para lá e fui logo para a catraca pagar a minha passagem e procurar um lugar para sentar. Mas foi nesse exato momento que o trocador, que estava esparramado em sua cadeira, quase deitado, falou comigo sem sair da sua pose, sem apresentar qualquer tipo de expressão mais exaltada ou algum tipo de agitação, se dirigindo a mim quase com indiferença. Ele falou assim: "Você vai descer em que ponto, moço?" Eu me lembro bem da figura desse trocador, e todas as vezes que eu me lembro dele não consigo vislumbrar nada de estranho em sua aparência. Ele era um homem branco, com cabelos bem pretos, uma barba rala, nascendo ainda por fazer, magro, mas com uma leve papadinha no pescoço e uma barriguinha levemente saliente. Ele usava os uniformes da empresa que cuidava dos ônibus e tinha um tampão de ouvido pendurado em torno do seu pescoço, um par de tampões laranjas, e estava escutando alguma música em fones de ouvido pretos, que deveria estar ligados em seu celular ou um MP3. Mas eu me recordo que em um momento algum ele tirou os fones de ouvido da orelha para falar comigo. E ele falou com grande tranquilidade, quase indiferente: "Então, você vai descer em que ponto?" Eu expliquei que ia descer em um ponto em frente à Escola Estadual Presidente Kennedy, algumas paradas dali. Ele então apenas disse, quase que de olhos fechados: "Tudo certo então, pode sentar aí e esperar." Esse é aquele momento em que eu, Luciano, peço para você lembrar de deixar o like no vídeo, tá bom? Deixa o like, porque pô, eu tô mó cansado de ter narrado tudo isso e até agora tá começando o terror agora. A culpa não é minha, é do relatante, tá bom? Deixa o like que vai valer a pena. Vai, quebra essa pra mim. Mostra que você me ama. Eu achei aquilo extremamente estranho, mas sem poder fazer muita coisa, eu sentei. Não passei a catraca e sentei em uma das cadeiras vagas mesmo, da traseira do ônibus. Enquanto isso, as 3 crianças continuavam cochichando sobre mim, apontando o dedo, conversando baixinho, se cutucando, sem parar um minuto de falar e me observar. Pareciam crianças normais e elas tinham uma expressão muito viva e infantil em seus rostos. Mas quando olhavam para mim, ficavam sérias. O ônibus parou em um dos pontos da avenida e entrou um rapaz com uma senhora
que se apoiava em seus braços. O rapaz era um jovem homem negro que não deveria ter, no máximo, nem 30 anos completos. Ao que me parecia, ele tinha a cabeça raspada, era forte, usava uma camiseta azul, um short de tactel simples e um par de chinelos. A senhora que o acompanhava me parecia ser a sua avó, ou pelo menos foi isso que eu deduzi. Era bem idosa também, negra, Era bem idosa, também negra, com seus cabelos bem grisalhos, crespos, meio encurvada, com um vestido escuro também, um pouco similar ao da senhora que estava lá na frente, sabe? Ambos entraram na condução, deram dinheiro ao trocador e ele lhes devolveu o troco. E eles passaram pela catraca normalmente e sentaram em uma das cadeiras da frente, perto das crianças, na verdade. Assim que eles passaram pela catraca, eu me levantei para fazer o mesmo, para passar, pagar a minha passagem e tal, né? Na época, meu pai, que era professor na rede estadual, tinha um direito a um passe card, um tipo de cartão magnético que os funcionários da rede estadual ganhavam para andar de ônibus e que já vinham com uma carga para ser usada nos transportes da rede estadual. Como meu pai tinha seu próprio carro, ele cedia esse pass card para eu usar. Então, como eu disse, eu levantei, tentei passar novamente, né, pela catraca, visto que o jovem rapaz tinha acabado de passar com a sua avó, mas novamente, sem sair da sua pose esparramada, quase deitado na cadeira, o trocador me fez a mesma pergunta de antes, só que com um tom também inexpressivo. E aí, você vai descer em que ponto? Eu novamente lhe respondi onde eu ia descer, no colégio estadual tal. Ele apenas disse, perfeito, pode sentar lá e espera. De novo, ele não me deixou passar. Eu fiquei impaciente, eu falei, mas moço, meu ponto está quase chegando, eu preciso passar logo a catraca e pagar minha passagem. E ele novamente, na postura esparramada, disse, fica tranquilo, assim que chegar ao seu ponto, você me avisa que eu dou o sinal para você descer. Eu ainda impaciente, insisti, dizendo que eu tinha que passar a catraca e que tinha que pagar logo a minha passagem. E aí eu falei assim, mas por que o senhor não deixa eu pagar logo a minha passagem? Eu tô com dinheiro aqui trocadinho, tá tudo aqui no meu bolso. E caso o senhor não aceite o meu dinheiro, eu tenho um passe card aqui também, com carga suficiente. Por favor, deixa eu passar, moço. Ele, sem se alterar, olhou para mim sem muita expressividade no rosto e, ainda esparramado, falou assim, você não precisa passar a catraca. Você não. Fica aí. E assim que eu estiver próximo do seu ponto, me avise que eu dou sinal para o motorista parar e ele vai parar e o senhor desce por trás. Eu estranhei muito ele falar assim, mas eu não questionei nem insisti mais. Enquanto isso, as crianças continuavam no mesmo ciclo de me olhar, apontar, cochichar, conversar entre si, ficarem sérias. Eu estava incomodado com tudo aquilo e só queria pagar minha passagem e descer do ônibus como qualquer pessoa normal. Quando ultrapassamos o último sinal, antes de chegar efetivamente na minha parada, eu me levantei novamente e disse ao trocador, eu vou descer na próxima, e agora? Posso pagar e passar? Então ele tranquilamente gritou para o motorista que eu ia descer. E se calou. Antes de se calar, porém, ele virou para mim e disse, você não. Você não precisa pagar passagem. Você não. Assim que o ônibus parou em o meu ponto, sem entender nada, eu desci pela porta de trás e até hoje eu não entendi porque eu não paguei a minha passagem. Quando eu estava descendo os degraus, eu olhei rapidamente para dentro do ônibus e as 3 crianças imediatamente pararam de cochichar e apontar para mim. Ficaram subitamente paradinhas e a menina branquinha de cabelos lisos e escuros acenou para mim e disse alto em bom tom, tchau. Eu acenei de volta, meio sem entender nada, mas eu respondi, tchau. E as 2 outras crianças ficaram me encarando. Foi tudo muito rápido, em uma questão de segundos naquele momento em que você olha para os degraus em que pisa e o meio-fio da calçada para ter certeza de que você vai pisar no canto certo e dá aquele pequeno pulinho ao descer do ônibus. Nesse momento eu pensei, que loucura, o que foi que acabou de acontecer? Que ônibus era aquele? Quem eram aquelas pessoas? E agora vem a pior parte. O ônibus desapareceu. Isso mesmo, o ônibus sumiu
na minha vista. Em um estalo, quase como se eu tivesse recebido um choque. Meio surpreso e sem entender nada o que tinha acontecido, o ônibus evaporou. Eu olhei para os dois lados, olhei para trás. Gente, eu estava perto da minha casa, na avenida certinha. E a avenida estava vazia, com carros parados, sinais fechados. No outro quarteirão, na minha frente, não tinha nenhum carro, nenhum veículo. A pista estava vazia. Eu olhei várias vezes em volta para tentar entender o que estava acontecendo. As pessoas andavam ao meu redor com indiferença. E logo que o sinal abriu, os outros carros voltaram a andar, alcançaram onde eu estava. Eu simplesmente dei os ombros e resolvi voltar para casa. Eu nunca entendi ao certo o que realmente me aconteceu naquele dia. Contei isso para um tio meu que é espírita, e depois de me escutar atentamente, ele disse que eu tinha passado por um fenômeno muito raro, que no espiritismo eles chamam de materialização. Ao chegar em casa, eu lembro de ter contado essa história tanto para uma namoradinha que eu tinha na época, quanto para minha irmã. E ambas apenas acharam a história estranha, mas não falaram muito mais sobre isso. Anos mais tarde, quase 10 anos depois, eu contei essa história aos meus pais. Meu pai acredita na mesma coisa que o meu tio, que foi um fenômeno raro de materialização. Ou que, sem querer, eu acabei tendo uma dessas experiências transdimensionais. Ele acredita muito nessas coisas, apesar de ser meio conservador. Minha mãe apenas se limitou a dizer: que estranho. Mas todas as vezes que eu repito essa história, por qualquer motivo que seja, eu percebo que ela fica cada vez mais estranha. Nunca tive coragem de relatar essa história para mais ninguém além do meu círculo familiar e essa minha ex-namorada, da qual eu já nem tenho mais contato. Tudo isso aconteceu em 2009 e eu não ouvi a palavra Sete Além em nenhum momento. E além de não ter ouvido nada de Sete Além, diferente também de muitos relatos que eu vi no seu canal, Luciano, ninguém foi agressivo comigo, ninguém foi grosseiro, pelo contrário, todos queriam transparecer o máximo de tranquilidade e naturalidade comigo. Mas mesmo assim, até hoje eu me pergunto, por que ninguém no meio daquela multidão viu o ônibus ou entrou naquele ônibus? Por que só eu? Por que ninguém seguiu aquele casal além de mim? Como eu consegui entrar naquele ônibus? O que era aquele ônibus? O que eram aquelas pessoas lá dentro? Por que eu me destacava tanto para aquelas crianças? Por que tinha crianças abandonadas ou pelo menos não acompanhadas ali? Quem eram elas? Será que aquele ônibus pertencia ao nosso plano, à nossa realidade? Por que eu não podia passar pela catraca? O que aconteceria se eu passasse? Por que o trocador frisava tanto? Você não. De toda forma, esse é o meu relato. Eu só passei a acreditar nos relatos do canal depois de lembrar do meu próprio relato, tempos atrás, e só assim mesmo para eu achar que a realidade é tão incrível quanto você conta. Não sei para onde o ônibus ia, não sei se esse foi um fenômeno espiritual, multidimensional, sei lá. Nunca mais eu vivi uma situação tão estranha e nem tão peculiar como essa. Eu autorizo você, Luciano, a compartilhar o meu relato em seu canal ou até outros canais, caso você ache pertinente. Eu sei que você manda relatos para canais famosos. Eu espero um dia entender o que isso tudo foi na minha vida. Mas até lá, deixo aqui um forte abraço. Até mais, Lucas. E aí, gostaram do relato do Lucas? Eu adoro relatos de ônibus, ainda mais com gente estranha dentro. O Lucas foi bem detalhista até demais. E pela descrição, se ele se mantivesse no ônibus, não sei não o que aconteceria. E você, acredita que os ônibus são portais que levam para outras realidades? O que aconteceria com o Lucas? Eram pessoas mortas? Muito estranho, não? Eu quero saber a sua opinião, escreve aqui nos comentários. Pessoal, eu quero chegar logo aos 30 mil cidadãos. Será que a gente chega a 30 mil ainda esse ano? Tem que chegar, afinal, esse é o canal com mais relatos canônicos e oficiais. É o único, primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além. E aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além.